Vamos a mais uma aula. Hoje a gente vai para gênero textual. Abram aí o livro de vocês de gênero textual, que é o capítulo 3. Então, nosso gênero do capítulo 3 é crônica. A princípio, a crônica se limitava apenas a relatos verdadeiros e nobres, sendo uma complicação de fatos históricos apresentados segundo uma sequência temporal. Eram textos que relatavam o dia a dia na corte, as histórias dos reis, seus atos, etc. Somente a partir do século XIX, escritores famosos começaram a utilizar a crônica para refletir criticamente sobre o cotidiano, os costumes, a vida social, a política. Com linguagem simples, clara, direta e com marcas da oralidade, esse gênero pode ser predominantemente narrativo. Possui uma trama leve, com conflitos e personagens muito simples, o que diferencia do conto. Argumentativo, defesa de ponto de vista, ou expositivo, apresentação de informações. Seus temas são bastante diversificados, mas em sua maioria pertence ao cotidiano imediato. Então, no capítulo 3 do gênero textual, a primeira crônica, o primeiro texto que tem aí é assim: a última crônica. Então, você tem esse texto aí, né, que é 26, 27 e 28, a crônica de Fernando Sabino. Então, vocês vão ler essa crônica para responder à interpretação. Lembrando que toda a resposta da interpretação, a resposta está toda no texto, não tem nada de resposta pessoal. Está tudo no texto. Então, se você não fizer uma leitura, prestando atenção, você não vai conseguir responder a sua interpretação, tá? Então, leia com atenção para responder a interpretação da página 29, ok? Aí a gente vem, segunda crônica, tem aí o padeiro. O padeiro é de Rubem Braga. Então, o padeiro é 30 e 31. Então, lê o texto 30 e 31 para responder a interpretação 32 e 33, ok? E aí na 34, para finalizar, a gente tem aí uma produção. Então você vai criar uma crônica para ser lida, né, por seus colegas quando a gente voltar. Você terá de dar continuidade ao texto de Luiz Fernando Veríssimo, apontando que história o marido contou à esposa sobre o que aconteceu com a aliança e a relação dela diante do que escutou, ok? Então, o texto aliança está aqui, ó, página 34. Está o texto aliança aí. Então, lê o texto, porque aí você vai dar uma continuidade ao texto. Você vai finalizar esse texto aí, falando o que no final desse texto? O que foi a história que o marido contou para a esposa sobre o que aconteceu com a aliança. E depois a reação dela diante do que escutou dele, ok? Então não precisa no caderno vocês escreverem esse texto aí não. Você vai escrever apenas a continuidade dele lá, o finalzinho, com isso que a Pro explicou para vocês. Pronto, gente. Aí assim, aí vocês vão fazer o seguinte. Temos aqui no livro, a crônica é um gênero textual que oscila entre literatura e jornalismo e costuma ser vinculada em jornal ou revista. Os assuntos abordados, como vimos, geralmente são fatos circunstanciais, situações simples do nosso dia a dia. Episódios dispersos e acidentais, por exemplo, um flagrante nas ruas, o comportamento de uma criança ou de um adulto, um incidente doméstico. Então, nessa atividade, você será um cronista, né? Antes de você produzir o seu texto, leia abaixo um trecho dessa crônica, né? De Luiz Fernando Veríssimo, que vocês vão escrever o final dela. Então, tem assim, a aliança. Esta é uma história exemplar. Só não está muito claro qual é o exemplo. De qualquer jeito, mantenha longe das crianças. Também não tem nada a ver com a crise brasileira, o apartheid, a situação na América Central ou no Oriente Médio,
grande aventura do homem sobre a terra. Situa-se no terreno mais baixo das pequenas aflições da classe média. Enfim, aconteceu com um amigo meu, fictício, claro. Ele estava voltando para casa, como fazia, com fidelidade rotineira, todos os dias à mesma hora. Um homem dos seus 40 anos, naquela cidade em que já sabe que nunca será o dono de um cassino em Samarcande, com diamantes nos dentes, mas ainda pode esperar algumas surpresas da vida, como ganhar na loto ou furar-lhe um pneu. Furou-lhe um pneu. Algumas surpresas da vida. Com dificuldade, ele encostou o carro no meio-fio e preparou-se para a batalha contra o macaco. Não é um dos grandes macacos que o desafiavam no jungle dos seus sonhos de infância. É mais um macaco do seu carro, tamanho médio, que provavelmente não funcionaria, resignação e reticências. Conseguiu fazer o macaco funcionar. Ergueu o carro, trocou o pneu e já estava fechando o porta-malas quando sua aliança escorregou pelo dedo sujo de óleo e caiu no chão. Ele deu um passo para pegar a aliança do asfalto, mas sem querer a chutou. A aliança bateu na roda de um carro que passava e voou para um bueiro, onde desapareceu diante dos seus olhos, nos quais ele custou a acreditar. Limpou as mãos, o melhor que pôde, entrou no carro e seguiu para casa. Começou a pensar no que diria para a mulher. Imaginou a cena. Ele entrando em casa e respondendo às perguntas da mulher antes de ela fazê-la. Então aí, o que ele contou? Que história ele contou à mulher sobre a aliança? Né? O que vocês vão terminar o texto de vocês. Foi o que ele falou para a mulher sobre a aliança. E qual foi a reação da mulher com que ele falou? Ela acreditou, ela não acreditou, eles fizeram as pazes, eles brigaram. O que foi que aconteceu? Então, esse finalzinho é o que vocês vão escrever aí no caderno para mandar para a prova, tá? Sobre essa crônica. Então, até a próxima.